Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite, amém? Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Glorificado é o nome daquele que vive e reina, amém? Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Mais uma vez. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez a tua palavra foi lida, Senhor. Eu quero te pedir pela tua misericórdia, Senhor, que aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, Pai, o Senhor me dê graça para ministrar, Senhor, a esta igreja. Que assim como o Senhor falou comigo grandemente, Pai, nenhum dos seus filhos saiam daqui, Senhor, sem ser tocados, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, sem entender os teus planos e os teus propósitos para a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que têm ansiado do Senhor, Pai, a vitória, a libertação, a cura, o milagre, Senhor, a restauração. Deus, que nesta noite, Pai, tão somente os teus filhos não saiam daqui, Senhor, de mãos vazias, mas saiam, Senhor, cheios da tua vitória. Meu Deus, com a bênção que o Senhor tem para entregar nesta noite. Eu te suplico nesta noite, em o nome santo do Senhor Jesus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Sabemos que hoje é quinta-feira e hoje é o encerramento da campanha aos pés da cruz. Amém? Só os vivos digam glória a Deus. Aleluia. E é impossível falar de campanha sem falar de Naamã, porque Naamã é um dos exemplos mais claros na palavra do Senhor. Talvez de obediência. Pode ser que seja porque ele não quis, mas ele foi obediente, porque ele ansiava por algo da parte do Senhor, porque ele buscava da parte do Senhor uma cura, um milagre, uma restauração, uma limpeza. E nesta noite eu quero compartilhar com você um pouco desta passagem que o Senhor me mostrou para que nessa noite eu estivesse ministrando. Diz o versículo 1 do capítulo 5: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era homem muito valoroso, porém leproso. Irmãos, o capítulo 5 começa dando algumas características de Naamã. E a primeira característica de Naamã que eu vejo no capítulo 5, no verso 1, era que Naamã era chefe do exército. Ele era capitão. A sua posição, o posicionamento de Naamã, o posicionamento que ele ocupava diante de uma sociedade. Ele era um homem, diz a palavra de Deus, de muito respeito, um homem valoroso, chefe do exército. Irmãos, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de uma índole incomparável, de uma pessoa de uma posição que, quem sabe, ele, uma grande parcela das pessoas almejassem ocupar. Abaixo do rei era Naamã. E a palavra diz que ele era um homem muito respeitado, que por ele o Senhor operou grande livramento aos sírios. Naamã era um homem de uma posição social. Quem sabe a Bíblia nos declara que ele era um herói nacional dos sírios, um homem muito respeitado, tinha uma popularidade tremenda, um homem que tinha muito prestígio. Quem sabe tudo aquilo que ele falasse certamente teria muito peso naquela época. Era um homem de uma posição a qual as pessoas davam crédito. E diz que as tropas dos sírios invadiram Israel.
e levaram consigo um povo cativo. No meio deste povo tinha uma moça que começou a servir diante da esposa de Naamã. Naamã, com toda a sua posição, com todos os seus status, quem sabe com todo o privilégio que ele tinha, com todo o prestígio que ele tinha, se encontrava leproso. E nós sabemos que a lepra era uma doença muito temida na época, e até hoje. Mas no livro de Levíticos, no capítulo 13, a lepra é uma doença que é condenada. A lepra é uma doença que ela não é bem aceita. E no capítulo 13 de Levíticos diz que todos os leprosos teriam que se excluir, ou seja, teriam que se isolar da cidade. Naamã, com toda a sua posição, ele se encontrava leproso. Não sei, a palavra do Senhor não fala se ele chegou a se isolar, mas fala que ele estava enfermo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esta moça que servia na casa de Naamã, ela um dia diz à sua senhora, e ela fala assim: olha, se o meu senhor estivesse perante do profeta que está em Samaria, certamente ele curaria da sua lepra. E agora eu quero me ater na vida desta moça. Um instrumento da injustiça de Naamã, porque ela foi cativa. Instrumento da injustiça de Naamã se transforma neste momento, com este ato, em uma pessoa dotada de um instrumento de Deus. Ela se transforma em um instrumento de amor. E ela não vê Naamã como talvez eu e você veríamos se nós estivéssemos no lugar dela. Irmãos, qualquer ser humano na condição em que esta moça estava, presa, cativa, longe, quem sabe dos seus parentes, quem sabe longe do seu povo, longe da sua terra, ela não estava livre, ela estava presa, sendo escravizada. Ela tinha todos os motivos para querer que Naamã morresse, para querer que todos os filhos estivessem mortos. Mas quando ela olha para a vida de Naamã, ela é dotada de uma compaixão íntima, e ela diz assim: ora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está na minha cidade, certamente ele o curaria. Um instrumento da injustiça de Naamã se transforma num instrumento de amor. Ela vê Naamã como uma pessoa que precisava de algo da parte de Deus, e naquele momento ela se posiciona como uma porta-voz do reino dos céus. Ela teria todos os motivos para não fazer isso, mas um sentimento de compaixão a moveu. E ela então transmite isso à sua senhora, que certamente disse a Naamã. Naamã então, movido num estado de desespero, Naamã movido de um sentimento desesperado, de uma busca incontrolável da cura, Naamã então, ele vai diante do rei e diz todas essas palavras. Naamã transmite então aquele recado ao rei e diz: olha, meu senhor, uma serva de Israel diz que em Samaria tem um homem que possivelmente possa me curar, que possivelmente possa me deixar limpo. Naamã então vai, transmite esse recado ao rei. O rei, por sua vez, diz assim: olha, Naamã, você é uma pessoa que está sempre ao meu lado, então eu quero que você, com certeza, esteja bem também. Pegue o que você precisar no meu reino e você pode ir até Israel. E diz o versículo de número 5: então disse o rei da Síria: vai, anda-te, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te envio a Naamã, meu servo, para que te restaure da sua lepra.
Naamã então pega todas essas coisas, todos esses presentes, coisas valiosas, e leva consigo. E consigo ele leva uma carta do rei Ben-Hadad. Naamã então, de posse dessa carta, chega diante do rei Jorão e entrega esta carta para o rei. O rei, sem entender nada, se indignou, rasgou as suas vestes e disse: olha, o rei Ben-Hadad está procurando ocasião contra mim. Acaso eu faço morrer e vivifico? Em outras palavras, o rei disse: eu posso por um acaso fazer alguma coisa? Quem sou eu para restaurar alguém da lepra? Mas havia um homem em Israel chamado Eliseu, profeta Eliseu. Havia profeta em Israel, e este profeta se chamava Eliseu. Em Pirapozinho tem profeta? Glória a Deus. Eu creio também, irmãos. Em Israel havia profeta. E quando o profeta soube que o rei rasgou as suas vestes, o profeta manda um recado ao rei e diz: por que você rasgou as suas vestes? Deixai que Naamã venha a mim. O rei fez Naamã saber. Naamã então pega todos os seus utensílios, toda a sua caravana, e desce até a casa de Eliseu. Naamã, quando desce à casa de Eliseu, ele tinha bolado na sua cabeça todo um plano, tinha criado uma expectativa. Naamã pensava que aconteceria algo naquele momento, e acontece o inverso do que Naamã tinha projetado. Naamã pensava que iria ser recebido pelo profeta Eliseu, que o profeta Eliseu ia colocar a mão sobre a sua cabeça, ia clamar ao Deus dos céus, e que algo naquele momento ia acontecer. Quem sabe as suas lepras começassem a fechar as suas feridas naquele momento. Quem sabe Naamã pensou que as suas feridas iam cicatrizar naquele momento em um ato milagroso. Mas o plano de Naamã foi frustrado. O plano de Deus não, mas o plano de Naamã foi frustrado. Quando Naamã chega e se posiciona diante da casa de Eliseu, Eliseu sequer abre a sua porta. Eliseu chama o seu mensageiro e envia o mensageiro até Naamã e diz: fala para ele descer até o Jordão e se lavar 7 vezes. Chega o mensageiro, irmãos, diante de Naamã e transmite aquelas palavras: olha, o profeta Eliseu manda dizer ao senhor Naamã que é para o senhor descer até o rio, se lavar 7 vezes, daí então a sua lepra será curada e o senhor vai ficar limpo. Naamã, irmãos, se enfureceu. Naamã se irou naquele momento. Diz a palavra do Senhor aqui no verso 11 que Naamã se indignou-se, e todas as suas expectativas naquele momento vieram em ruína. Irmãos, prestem atenção. A ira de Naamã quase fez com que Naamã perdesse a sua bênção. A sua indignação quase fez com que ele perdesse aquilo que Deus tinha na vida dele. Quem sabe, meu querido, acontece coisas na minha e na sua vida que nós ficamos irados, e por um momento de ira nós perdemos a bênção. Quem sabe acontece coisas na minha e na sua vida que Deus está pronto a nos abençoar, e nós, numa atitude de ira, jogamos tudo para o alto. Quem sabe por um momento, por uma falta de sabedoria, nós perdemos. E quantas vezes aconteceu isso na nossa vida? Tenha certeza que isto já aconteceu com você. Tenha certeza. Diz a palavra do Senhor que quando o mensageiro vem e transmite essas palavras a Naamã, Naamã se indignou-se. Naamã diz no seu coração: este homem, ele nem sequer me recebeu. Quem sabe Naamã tratou aquele servo com uma certa ignorância, porque nós queremos o status, irmãos. Nós queremos aplausos. Nós queremos estar em evidência. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós planejamos. Não importa para nós se esta é a forma que Deus planejou ou não, mas nós queremos que seja assim. E naquele momento eu creio que Naamã decidiu pegar tudo aquilo que era seu e voltar de volta para a sua terra, da mesma forma que ele chegou. E sabe, naquele momento Naamã, na atitude de ira, ele resolve abandonar tudo. Como diz hoje o ditado, chutar o balde. Mas Naamã, mais uma vez, estava acompanhado de pessoas que fizeram a diferença, meu querido.
Naamã estava acompanhado de pessoas que fizeram a diferença. Você quer fazer a diferença em Pirapozinho? Quantos querem fazer a diferença em Pirapozinho? Naamã estava acompanhado de pessoas que fizeram a diferença naquele momento. Porém Naamã muito se indignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Esses eram os planos de Naamã. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E não me poderia eu lavar-me e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará limpo. Os servos de Naamã foi quem fizeram a diferença, queridos. Os servos de Naamã foi quem fizeram a diferença. Chegaram diante de Naamã e diz assim: olha, se o profeta tivesse te pedido qualquer outra coisa, qualquer que fosse o preço, você não pagaria? Você não faria? Quanto mais uma coisa tão simples, quanto mais algo que não vai te ferir, não é uma atitude de humilhação. Uma coisa simples te pediu o profeta: lava-te e ficará limpo. Estiveram a palavra certa, no momento certo. Eles fizeram a diferença, meu querido. Fizeram a diferença. E note algo, querido, comigo. Naamã, um homem de uma posição elevada, Deus usa uma serva da sua esposa presa, para que ela lhe apresentasse um profeta que existia em Samaria. E quando Naamã desce a Samaria, é recebido pelo mensageiro. O mensageiro lhe dá uma ordem que o profeta havia lhe dito. Naamã se enfureceu, e novamente são os servos quem fazem a diferença. A palavra do Senhor diz que Deus nos dá um espírito voluntário de servidão, irmãos. Quem sabe eu quero ser Naamã, mas o que Deus tem para mim é que eu seja servo. Quem sabe eu quero ser Naamã, mas Deus quer que eu seja servo. Os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem sabe aquela moça não sabia por que circunstância o seu exército perdeu uma batalha e eles foram cativos. Ela não sabia por que circunstância, mas era porque lá Deus queria a usar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e contribuem segundo os seus propósitos. Quem sabe ela não entendeu naquele momento porque isso acontecia, mas Deus tinha um propósito. Deus usa os seus servos. E os servos então, nada melhor do que você estar acompanhado de pessoas que são dotadas, cheias do Espírito Santo. Nada melhor de você estar acompanhado de pessoas que te dão uma mão quando você precisa. E Naamã estava acompanhado destes homens. Naamã estava acompanhado de homens que no momento que ele mais precisou levaram uma palavra que mudou a sua vida, que mudou a sua história. E fica registrado na história do povo de Israel. E os servos então dizem para ele: Naamã, se o Senhor, se o profeta tivesse te pedido qualquer outra coisa, você iria fazer. Naamã, você saiu da Síria para vir aqui a este lugar,
para fazer o que fosse necessário para você ser curado. Você não saiu de lá à toa. E agora o profeta te pede algo que é apenas que você se lave 7 vezes no Jordão. Você se indignou? Você se irou? Você quer perder a sua bênção? Apenas por isso. E Naamã então é convencido a mergulhar no Jordão 7 vezes. E diz o verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A obediência, queridos, a obediência é transformada em bênção. A obediência é transformada em bênção. Se Naamã não tivesse obedecido à voz do profeta, se Naamã não tivesse dado ouvidos aos servos de Deus, todos quantos Deus usou, Naamã não havia sido curado. 7 vezes. Nós já ouvimos milhares e milhares de mensagens que diz que foi, mergulhou uma vez, não aconteceu nada, foi, mergulhou outra, e foi, mergulhou outra, e no 7º mergulho ele ficou limpo. Mas eu quero te dizer nessa noite que os planos de Deus não podem ser frustrados, que a obediência faz com que você receba o milagre do Senhor, que a obediência é o caminho mais curto para você ser abençoado, que a perseverança faz você chegar no seu objetivo. Foi assim com Naamã, foi assim com tantos outros, vai ser assim comigo, vai ser assim com você. Quem sabe, quando você inicia uma campanha, você diz, poxa vida, mas 7? Aí você vem a primeira, não aconteceu. Vem a segunda, não aconteceu. Vem a terceira, tem gente que vem na 7ª, não aconteceu. Mas não é por isso, queridos, que nós vamos deixar de clamar. Não é por isso que nós vamos deixar de lutar. Não é por isso que nós vamos deixar de buscar do Senhor. E tenha certeza que o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto nós pedimos ou que nós pensamos, não há nada que você precise que o Senhor não possa fazer. Não há nada que você almeje que o Senhor não possa realizar. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Eu não sei do que você precisa nesta noite. Eu não sei o que você vem buscar nessa noite. Talvez nem seja algo de tão miraculoso, mas eu quero te dizer, desde algo mais simples ao impossível, Deus pode fazer. Tudo aquilo que é impossível para mim e para você, Deus pode fazer. O Senhor sonda e esquadrinha cada coração neste momento. O Senhor sabe o que você está precisando nesta noite. Deus sabe o que você veio buscar. Deus conhece o teu coração. Tenha certeza, queridos, tenha certeza que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha e a tua vida, e é por isso que nós estamos aqui. E tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus, crendo, recebereis. Amém? Eu convido você a se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Naamã precisava de uma cura. Naamã precisava da cura de uma lepra, uma doença terrível, uma doença que declarava Naamã imundo, uma doença que forçava Naamã a viver isolado,
e Deus o tornou limpo, como a pele de uma criança. Eu não sei qual é o teu pedido nesta noite. Eu não sei por que você entrou nesta campanha, mas Deus sabe. Tudo depende de você, meu querido. Exercite a tua fé. Lance aos pés da cruz toda a tua necessidade. Lance diante do Senhor, que eu creio que o Senhor há de fazer. Amém? Vamos orar neste momento. Quero orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Coloque no seu coração neste momento tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você precisa. O propósito com o qual você saiu do seu lar e nesta noite chegou a este lugar. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu nada sou, não sou merecedor, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece a minha necessidade. Comece a dizer para o Senhor qual é a tua necessidade nesta noite. Comece a dizer para o Senhor, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Este momento, queridos, é um momento em que nós vamos romper em fé. Este momento é um momento em que fisicamente pode até não estar acontecendo nada, mas a nossa vida física é regida por uma vida espiritual. E tenha certeza que no reino espiritual algo sobrenatural está acontecendo. Quem sabe nós não consigamos ver agora neste momento com os nossos olhos carnais, mas foi assim na vida de Daniel. Daniel, em um dado momento, ele precisava de algo da parte do Senhor. E ele dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele teve que batalhar 21 dias, porque o príncipe da Pérsia ficou impedindo o anjo trazer a resposta de Daniel. Mas quero dizer para você que nem um segundo Daniel desistiu de orar e clamar ao Senhor. E a vitória veio na vida de Daniel. E a vitória vem sobre a sua vida nesta noite. Xaramanassu de cantaralabachei.